Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, esse é o quarto vídeo sobre a carteira ótima. E aqui a gente vai entender um pouco mais aí sobre como que eu estimo a minha carteira ótima para ativos de risco e ativos sem risco. Portanto, eu vou ensinar nesse vídeo como que a gente faz uma alocação, né? Basicamente, como que eu aloco o meu dinheiro tanto em ativos com e sem risco. Essa parte 4, então, do capítulo 7 do livro, Carteira de Risco Ótima. Bom, a gente viu nos vídeos anteriores, lá na aula 5, se não me engano, que a gente estudou ali a linha de alocação de capital. E aí eu posso investir 100% no ativo com risco, depois eu começo 100% no ativo sem risco, eu começo a colocar risco. Aí vira uma linha, né? A gente vai entender agora como que a gente constrói essa reta, essa linha de alocação de capital, e aí o ideal é que a gente tenha ela mais inclinada possível. Ou seja, eu vou maximizar o meu retorno, né, dos meus ativos, que seria o índice de Sharpe. Então, primeiro vamos entender que é o índice de Sharpe. Imagina que eu tenha lá um retorno livre de risco que representa um título público. Posso ser um título público do Tesouro, direto, um pré-fixado que rende, sei lá, imagina que tem um título lá que rende 8%. Ou seja, eu consigo ganhar 8% ao ano sem fazer nada. Põe o dinheiro lá, ele é certeza de render 8% ao ano. Não oscila porque ele é pré-fixado. Então, o risco dele é zero. Imagina que ele, retorno livre de risco, ele é zero se eu carregar até o final. Né? Maravilha. Então, ele me dá esse ponto, a gente chama de RF, de Risk Free. Livre de risco. Risk Free. Agora, imagina que eu tenho aqui também a minha carteira com risco. Esquece o Tesouro. Agora, vamos imaginar que eu tinha lá a Vale e a TOTS. Né? Então, você lembra que eu tinha um extremo? Seria investir 100% na Vale, vídeo passado, né? O outro extremo, investir na TOTS. Maravilha. Essa é a carteira se eu investir. Se esses intermediários que dá essa curva, é exatamente se eu alocar parte na TOTS e parte na Vale. Né? Ok. Então, vamos pegar hipoteticamente uma carteira A. Suponhamos que eu tenho aqui 50% investido na Vale, 50% investido na TOTS. Me dá essa carteira A aqui. Maravilha. Então, essa daqui é a minha carteira com risco. Essa aqui é a ideia. Carteira com risco vai ficar dentro dessa curva. Se eu investir 100% do meu dinheiro no título público, fica nesse ponto aqui. Se eu investir 100% do meu dinheiro nessa carteira com risco, fica nesse ponto aqui, 150-50. Se eu investir metade, metade, vai ficar aqui, ó. Ou seja, repara que interessante. Eu consigo ter um retorno, que é metade na minha carteira, metade no título. Ou seja, eu vou ter um determinado retorno para um determinado risco. Né? E olha só que legal. Eu consigo ter o mesmo retorno aqui se eu investisse numa carteira com risco, só que eu tenho um risco menor ainda. Né? Se eu investir 100% na carteira com risco, daria aqui. Eu consigo reduzir o meu risco alocando em ativos sem risco. Essa é a ideia do Sharpe. E aí me dá essa reta, em que daqui até aqui, aqui é 100% no título, aqui é 100% na carteira, aqui é intermediário. Alocação intermediária entre ativos com e sem risco. Maravilha. Aí a gente viu também, só repetindo que é bem interessante isso daqui, que eu tenho uma reta. Aí vocês lembram lá que a reta, o que é uma equação de uma reta? É y igual a A mais B, x, né? Em que o y é o retorno, o x é o risco, o A é o intercepto que corta aqui e o B é essa inclinação. A inclinação. Então, o B é o coeficiente angular e o A é o coeficiente linear. Então, tá aqui. Então, esse daqui é o Y, é o retorno do meu portfólio. Esse daqui é o A mais o B, coloquei de alfa e beta. Esse é o meu X. Essa inclinação é o quê? É o cateto oposto, que é essa distância, dividido pelo cateto adjacente, que é a tangente do ângulo. Então, tá lá, tangente do ângulo. Então, eu calculo o beta dessa maneira. Beleza. Agora, o que é esse cateto oposto? Repara que daqui a aqui, eu tenho o retorno do meu ativo, lá da minha carteira Vale TOTS. Daqui a aqui, eu tenho o título do governo. Então, daqui a aqui, que é o que eu quero, eu tenho o retorno da minha carteira menos o título do governo. E aqui? Aqui eu tenho o risco da minha carteira. Aqui é zero. Então, essa distância daqui a aqui, ó, é exatamente o risco da carteira menos zero. Portanto, esse cara aqui vai ser o beta. E o alfa?
esse alfa? É o intercepto, é esse RF. Maravilha. Então, a equação da reta, y igual a mais bx, y igual a mais bx, a, b, e esse é o x, esse é o y, fica desse jeito. Eu acabei de ver que o b, ele é essa relação entre os retornos. Então, isso daqui, essa é a equação da Capital Allocation Line, essa é a equação da linha. E esse cara aqui, ó, é o índice de Sharpe. O William Sharpe, desenvolveu essa teoria lá na década de 60 e ele criou esse índice porque ele é muito importante. Olha só, esse é o retorno da minha carteira, esse é o livre de risco. Imagina que minha carteira está rendendo 12%, o livre de risco é 8%. Logo, um menos o outro me dá 4% de rentabilidade, meu retorno em excesso. O ideal é o quê? Que eu aumente esse retorno, o mais retorno possível. E aqui é o risco da minha carteira, o ideal é o quê? O menor risco possível. Logo, se eu reduzo o risco, inversamente proporcional ao aumento Sharpe, se eu aumento aqui, eu também aumento o Sharpe. Portanto, o melhor é o que tem o máximo Sharpe. Essa é a ideia. Ou seja, essa carteira A, eu tenho uma inclinação, e se fosse a carteira B, lembrando que a carteira A, eu coloquei metade na Vale, só para a gente lembrar, metade na Vale, metade na TOTS aqui, ó, só para hipotético. Imagina que a B seja um pouquinho mais de Vale, ó, seja 60% na Vale, 40% na TOTS. Tá uma reta também. Outra equação, porque é outra inclinação. E a G? Me dá uma reta também, outra inclinação, outro índice. Portanto, o A eu tenho essa inclinação, o B eu tenho essa, e o G eu tenho a maior. Então, o G é o... Porque ele tangencia aqui, ó, a minha carteira de risco, que é justamente essa curva. Mas aqui em cima não dá, porque eu tenho que encostar nela, né? Pela lógica. Ou seja, a carteira G é exatamente onde tangencia ali. Então, é o ponto que eu consigo o maior ângulo. É esse. Maior ângulo significa que ela está subindo o máximo possível. Subir significa maior retorno, né? Portanto, o A está aqui, o B está aqui, o G é a carteira que maximiza meu índice de Sharpe. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor vai ser o meu portfólio. Essa carteira G é a principal, decora ela. É a carteira de risco ótimo. É a carteira que eu tenho uma maior relação risco-retorno, considerando um ativo livre de risco no cálculo. Mas nesse exemplo aqui é uma carteira 100% arriscada, não estou investindo em nada de título público. Posso calcular como? Por otimização, eu posso calcular derivando a função, né? Uma reta, eu derivo ela, eu acho os pontos máximos e mínimos, né? Então, o Sharpe fez isso, só que a diferença é que esse R esperança, né, que é o retorno do ativo A esperado, vai ser a diferença entre o retorno do ativo A menos o livre de risco, né? Seria, lembra que eu falei? Imagina um ativo que tenha 12% e 8% seja o livre de risco, então ele vai ser o 4%, né? A gente chama de retorno em excesso. Então, essa fórmula usa retornos em excesso. Aí eu vou encontrar o quê? Quanto que eu devo investir no ativo A. Então, eu fiz a cálculo, gente. Ó. Vamos considerar um livre de risco de 8% ao ano. Como os dados estão ao mês, convertendo, dá exatamente 0,64% ao mês. Beleza. Então, o retorno em excesso, que é o retorno da Vale acima do título público, dá 3. Da TOTS, 1,97. O risco está aqui da TOTS e da Vale. Substituindo, então, vai ficar lá. Retorno esperado, 3,66, variância, meu retorno esperado da TOTS, vezes a covariância. Aí eu, fazendo a matemática lá, deu 64,65. O que é isso? É exatamente a carteira que eu tenho o maior Sharpe. 64% na Vale, 35% na TOTS. Eu vou ganhar 3% aqui e correr um risco de 6,83. Essa é a carteira de Max Sharpe. Ou seja, ela é a carteira de risco ótimo. Mas essa eu estou 100% arriscada, né? Eu estou considerando só os meus ativos de risco. A gente discutiu também nos vídeos passados o seguinte: até ali você não diferencia entre um cliente e outro. O cliente chega para você e fala, ó, quero investir na Vale e na TOTS. Está lá, maior Sharpe. Aquela combinação, 64%, 35%.
E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a segunda coisa. Você vai ver o perfil de risco dele. Se ele é um cara que é conservador, moderado ou agressivo. Tem um questionário, o livro mostra aquele questionário que te dá uma ponderação, né, que vai de 9 a 27. Se você entre 9 e 15 é conservador, de 22 a 27 é agressivo, intermediário é moderado, que dá o A. Vocês lembram? Que é o perfil de risco. A gente fez essa conta, né? Agora vamos achar uma carteira ótima, completa. Por que completa? Porque ela vai considerar duas coisas. Ela vai considerar que eu vou investir em coisas arriscadas e coisas sem risco. Ou seja, a completa é a do seu cliente, é a sua, não é a minha, é a sua. Por quê? Ela leva em consideração o seu perfil de risco e não o meu. Cada um tem um. Então, a carteira ótima completa vai ser aquela carteira que vai diferenciar um cliente do outro. Ambos vai estar investido em Vale, TOTS e título público. A diferença é o quanto que eu vou colocar no risco no título público, quanto que eu vou colocar numa carteira arriscada. Dessa forma, qual que é a matemática? O percentual da minha carteira total, completa, vai ser o quanto que eu espero de retorno da minha carteira, com risco, menos o livre de risco. E o A é um número que eu faço calculado pelas respostas do questionário, né? Então vai lá, sei lá, 22, 23, 20, que aí eu tenho meu perfil. Quanto maior aqui, ó, o meu agressivo for, maior vai ser o número. Maior o número, mais aumenta o meu risco da carteira. Então, maior o risco da carteira, menos investimento em livre de risco eu vou ter. Então, mais arriscado vai ficar. Porque quanto maior esse cara aqui, ó, mais arriscado ele fica, significa só altamente agressivo. Menor vai ser meu investimento em livre, sem risco, né? Então, essa que é a ideia. Então, calculando o mesmo exemplo, você lembra que a minha carteira G, ótima, Sharp, ótima, era essa aqui, ó, 64,35. Aí eu fiz lá, o meu cliente faz aí o questionário. Fez, deu 20. Então, vamos achar a carteira completa, dado o perfil de risco dele. Substituo aqui, ó, 3,67, tá lá. O livre de risco 6,43 é o retorno livre de risco, então esse é o retorno da minha carteira, livre de risco. 20 vezes a variância, me deu 32%. Logo, eu vou investir 32% lá, na minha carteira, 67% na minha risk-free. Logo, eu vou ter um retorno de 1,63%, 2,22%. Pronto, essa daqui é a minha completa. Essa é a minha carteira completa. Significa que eu sou o quê? Sou bem agressivo, né? Então, eu vou investir boa fatia em cima da minha carteira com risco. A partir daí, a gente monta lá, eu tenho 67% livre de risco, os outros 32% vai ser alocado em 32% sendo 60 e poucos, 40 e poucos, né? Dá 11% na TOTS e 20% na minha Vale. De onde que são esses valores? Aqui, ó. Lembrando que é 67 na Vale, 35 na TOTS, né? Então, se eu vou investir 32%, 67% dele é na Vale, né? 67%, e 30 e poucos por cento é na TOTS, que dá um percentual de 11 e 20, somando para chegar nos 30. Dá o 32 e 35. E aí, portanto, o que eu devo pensar desse modo para alocar meus ativos? O raciocínio é esse. Primeira coisa, eu vou especificar as características de retorno de cada título. Calcular o retorno esperado e o risco. Uma síntese e a variância. Então, peguei no caso da Vale, TOTS, calculei o retorno e a variância. Segunda coisa, calculei a covariância. Beleza. O que eu fiz depois? Estabelecimento da carteira de risco. Fui lá, montei a curva, achei a G. Achei a maior Sharp. Beleza, peguei ela, separei ela. Considerei um livre de risco. E aí eu calculei a carteira ótimo completa. Então, sintetizando, o que a gente tem? 100% Vale está aqui. 100% Vale. 100% TOTS está aqui. Se eu
considero a curva entre Vale e TOTVS, eu encontrei lá a menor risco, está aqui, 52% na Vale, 46% na TOTVS. Quando eu considerei um livre de risco de 0,64, eu achei a carteira tangente, a carteira G, da Capital Allocation Line, está ali, 64% na Vale, 35% na TOTVS. Me deu um retorno de 3,67, então até aqui eu estou arriscado. Aí eu vou, faço o perfil do cliente, né? Perfil do meu cliente, ele deu que eu devo investir 67% no meu título público, 30 e poucos por cento na minha carteira. Então ele fica um ponto aqui, ó. Me dá um risco de 2,2 e um retorno de 1,63. Então todas as carteiras estão aí. Tudo bem, pessoal? Então deu para a gente ter uma noção geral como que a gente gerencia portfólio com 2 ativos e um título público. Até a próxima. Abraço.